Bom dia, senhores, tudo bem com vocês? Então, espero que vocês estejam bem, que estejam todos dentro de casa, tenham lavado as mãos e usado álcool em gel, tá bom? Porque eu quero todos vocês bem para quando a gente voltar às aulas. Então, meninos, brincadeiras à parte, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Então, o tema da aula de hoje é o materialismo histórico dialético. Samuel, que nome horrível. Sim, o nome é feio, mas eu vou explicar daqui a pouquinho porque esse nome tem esse nome. Na aula passada nós vimos Hegel, Lembram, né? Hegel ele tem essa ideia de um espírito que governa, que move todo mundo, né? E esse espírito ele se move através da dialética, tese, antítese e síntese, não é isso? É através da oposição de ideias, você chega a uma ideia mais evoluída, essa ideia mais evoluída se contrapõe a outra ideia, chega a uma ideia mais evoluída. Na sociedade é essa evolução, né? Então, Karl Marx ele vai pegar essa ideia de dialética dele, de Hegel, e vai tirar da ideia do racional, do pensamento e jogar para o mundo material. Por isso o nome é materialismo histórico dialético, porque pega a semente de Hegel, da dialética, e aplica a matéria dentro da história. Tira do mundo espiritual lá, né, do mundo imaterial, e joga para dentro da história. E Karl Marx ele vai tentar enxergar toda a história através disso. Ele é como se ele achasse uma fórmula. A fórmula é essa fórmula dialética. Ele vai tentar ler toda a história da humanidade através da dialética. Entenderam? Então ele vai tentar pegar toda a história, tentar aplicar a dialética e tentar entender a história da humanidade através da dialética. Beleza. Então, vocês vão pegar o livro de vocês, não a apostila, mas o seu manifesto comunista, né? Então todos vocês peguem o seu manifesto comunista, vamos abrir na nossa primeira página. Como assim, vocês não têm um manifesto comunista? Gente, que tipo de estudante vocês são? Vocês não têm um manifesto comunista na casa de vocês? Meu Deus, a educação no Brasil está perdida. Os meninos nem mais têm um livro de Karl Marx na escola sua, olha só. Então, meninos, eu vou ler para vocês um trecho dessa obra aqui de Marx, que vai ilustrar bem o que eu estou falando. O começo do manifesto, né, no Partido Comunista é assim: a história de toda a sociedade, até os nossos dias, é história de luta de classes. Luta, oposição de duas partes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu. Lembra que patrício e plebeu eram as classes na antiga Roma, né? Senhor e servo, mestre e oficial. Em suma, opressores e oprimidos. Sempre estiveram em constante oposição, empenhados numa luta sem trégua, ora velada, ora aberta. Luta que a cada etapa conduziu à transformação revolucionária de toda a sociedade e ao aniquilamento das duas classes em confronto. Então, quando ele termina o Manifesto Comunista, eu não sei se eu vou encontrar aqui, eu devia ter marcado, mas eu fiquei com preguiça de marcar. Devia ter marcado, vou achar, meninos, calma. Então, achei. Quando ele termina convocando os proletários à luta. Ele diz: os proletários nada têm a perder, exceto suas algemas, seus bilhões. Mas tem o mundo a ganhar. Proletários de todo mundo, univos. Então, segundo ele, toda a história é movida no movimento dialético. Olha, movida no movimento dialético. Você sempre vai ter uma situação e uma oposição a essa situação. Você vai ter o cristianismo, aliás, você vai ter Roma, e você vai ter o paganismo de Roma, e você vai nascer a religião cristã. Vai ter um confronto dessas duas. Aí vai nascer o cristianismo romano. Você vai ter o cristianismo romano, você vai ter as invasões bárbaras. Confronto, você vai nascer a Idade Média, que é outra situação histórica totalmente diferente, vocês sabem que são. Depois isso vai evoluir, você vai ter a Idade Média, vai começar a nascer um movimento burguês, de indústria, de comércio, não mais de nobres. Burguesia com nobres embate, nasce então a sociedade moderna, e assim por diante. Ele vai ler toda a história nesse movimento de tese e antítese, fazendo uma síntese. Essa síntese se torna uma tese, é embatida com outra, e assim por diante. Então toda a história é um movimento dialético do desenvolvimento das relações de produção. Segundo ele, as relações de produção é o elemento mais importante nessa dialética, nessa mudança. Porque, segundo ele, a história ela vai se moldar, uma sociedade vai se moldar em forma, em roda do modo de produção dessa sociedade.
Se você tem um modo de produção agrária, então a sua vida vai ser totalmente agrária, a religião vai ser agrária, a relação do patrão e do servo vai ser agrária. Se você tem uma coisa um pouco mais evoluída, a situação muda, as relações mudam. Então a forma de produção para ele é o que determina a forma que a sociedade caminha. Então quando vai mudando a forma de produção, vai acontecendo um movimento. E esse movimento também ele acontece através do embate. Então a forma de produção vai evoluindo, vai mudando, vai produzindo uma antítese. Essa antítese vai lutar com a tese, que é o momento presente. Vai produzir uma síntese, tá certo? Então, o que nós podemos tirar do pensamento de Marx em relação a isso? Qual é a diferença dele de Hegel, embora os dois acreditem na dialética? Para Marx, a matéria define o pensamento. É o modo de produção, o modo econômico lá, que vai definir o modo que você pensa. Não é o seu modo de pensar que vai definir a matéria, mas ao contrário. O modo como você produz define até mesmo a sua religião. Ele vai dizer, a religião ela é inventada de acordo com a situação econômica. Se um país precisa de uma religião X para dar respaldo àquele modo de produção, ele vai ter uma religião X. Se muda aquele modo de produção, a gente muda a religião também. Então o modo de pensar para Marx, ele se adequa ao modo econômico, ao modo de produção. Tá certo? Por isso o desenvolvimento das relações de produção é o que move a dialética, é o que move o embate da tese com a antítese. Outro ponto que ele acusa é a ideologia. O que é ideologia? Lembrando que isso tudo é pensamento de Marx e Engels, embora Engels quase não seja citado, né, mais Marx. Então, o que seria ideologia? Ideologia é quando se prega algo, se ensina algo dentro de uma sociedade como se fosse uma verdade absoluta. Mas na verdade, esse algo que se prega não é verdade absoluta. Foi algo montado, foi orquestrado, foi algo feito. Embora levasse algum tempo para fazer aquilo. Mas foi algo feito para dar um respaldo, para dar uma segurança para aquele modo de produção, para aquilo que a sociedade pede. Para uma necessidade política se inventa uma desculpa. Seja uma religião, seja uma filosofia de vida. Mas a ideologia é isso. É você inventar algo para proteger esse modo de produção. Vamos lá. Vamos inventar uma ideologia aqui. Inventar não, a ideologia que segundo Marx aconteceu. Na Europa medieval nós tínhamos muito o pacto do senhor feudal com seus vassalos, não era? Feito em cima da honradez, da aliança, e do senhor feudal com o rei. E o rei governava por direito divino. Segundo eles, Deus tinha dado ao rei o direito de governar. Então o respeito que eles tinham diante do rei era um respeito divino. O respeito que o vassalo tinha diante do seu senhor, do senhor feudal, também era um respeito divino. Que a igreja inculcava neles que essa obediência era uma coisa honrada, era uma coisa que Deus queria. Segundo Marx, esse pensamento de Deus ter colocado o rei, de Deus querer uma relação de fidelidade entre essas pessoas, é uma ideologia. Foi algo criado naquela época para justificar aquele sistema de produção, aquele sistema político. Era como se fosse um respaldo moral para aquilo que está acontecendo. Um respaldo religioso para aquilo que está acontecendo, para não ficar muito escrachado, que era apenas um sistema de produção econômica que tinha como base alguns grandes influenciarem e dominarem os pobres menores. Então a gente coloca uma religião por trás, coloca uma filosofia por trás para deixar aquilo mais bonitinho, para maquiar. Isso é ideologia, tá bom? Você cria um pensamento para justificar algo do dia a dia. E você vai falar que esse pensamento é onipotente, é eterno e é assim que a coisa foi sempre. Mas a coisa não foi assim, ela foi montada desse jeito. Tá bom? Isso é uma ideologia para Karl Marx. Eu acho que os pontos principais eram esses, gente. Eu acho que eram esses. Aqui do outro lado, nós temos um trecho da ideologia alemã interessantíssimo, tá? Que vocês vão ler e vão fazer essa pergunta aqui, responder essa pergunta aqui, tá bom? A gente tem tempo de aula ainda, minha irmã? Minha irmã é meu auxiliar. Temos 9 minutos de aula. Então, meninos, já estamos encerrando nossa aula. Vocês vão responder aqui, ó. Marx e Engels referem-se ao surgimento de uma consciência comunista. Explica o significado dessa expressão com base nos seus conhecimentos sobre o marxismo. Vocês vão ler aqui e vão tentar entender. Nesse manifesto comunista aqui, eu não encontrei a página, ele escreve o manifesto, ele publica em 1848, se não me engano, né? Então já depois da Revolução Industrial, da formação de classes trabalhadoras, né? E ele diz que tem um sentimento rondando a Europa, que é o sentimento comunista, que ele diz, essa consciência comunista, que os empregados, percebendo que eles são apenas explorados pelos patrões, e eles querem se unir para mudar essa situação, né? Então ele fala dessa consciência comunista. Então vocês vão ler esse trecho aí que está na apostila de vocês e responder essa pergunta, tá bom? Lembrando, gente, é para mandar no horário da aula. Se a minha aula é de 11h30 até meio-dia e meia, é para mandar de 11h30 até meio-dia e meia.
nesse caso, se vocês fizerem hoje. Se vocês deixarem para entregar na próxima aula, uma semana depois que eu passei esse vídeo, então é no comecinho da aula, tá bom? Não mandem depois do horário, porque eu tô lavando vasilha e minha irmã mandando mensagem para mim de prova, de tarefa, né, gente? Minha irmã disse que eu não lavo vasilha. Mentira, tá, gente? Beleza? Vocês até que não fazem isso não, vocês entendem, tá? Eu tô dando esse recado geral para todo mundo. Beleza? Então essa foi a aula de hoje e até mais.